última aula a gente parou aqui na parte de select, de tabelas, né? Eu havia prometido que a gente ia fazer a próxima tabela, que seria a paleta cores. Por que eu deixei essa paleta cores para a gente fazer nessa segunda aula? Porque nessa segunda aula eu vou estar explicando o que são primary key e o que são foreign key. Bem, uma primary key, como a gente já viu de início, ele é um índice primário da tabela. Ou seja, é o índice que a gente vai buscar quando a gente quiser se referenciar a uma tabela ou a um registro que está cadastrado naquela tabela. E vamos criar a próxima tabela, no caso a paleta cores, depois eu vou vir explicar o que é uma foreign key. Ok? Então aqui na tabela cores, na paleta cores, a gente vai ter o ID paleta cores, o mesmo tipo do outro, que é das outras tabelas, que é um int not null, de alto incremento. Eu vou criar, aqui você tem que prestar bastante atenção, porque essa tabela ela não tem campos específicos dela mesma. Aqui no caso a gente vai criar uma chave estrangeira, ou seja, uma foreign key. O que são as foreign key? As foreign key, eu posso, no caso, aqui eu tenho a chave, a tabela cor, e tenho a tabela tonalidades. E aqui essa tabela paleta cores, ela juntou as duas tabelas na mesma. Através do que? De uma foreign key, de uma chave estrangeira que ligou as duas tabelas, tendo uma chave primária da tabela paleta cores. Ou seja, aqui eu criei uma tonalidade underline id tom do tipo inteiro não nulo, que é o nosso objeto, a nossa chave estrangeira. Criei também outro chamado cor underline id underline cor, também não nulo. E aqui aqui no caso eu deixei propositalmente essa primary key, que é referente ao nosso campo de ID cores. Por que eu deixei aqui dessa forma? Para você ver que mesmo eu colocando ele aqui ou lá, ele não está dando erro nenhum, ele não vai dar erro nenhum de procedimento com respeito ao código. E aqui também eu criei um index. Para que serve o index? O index ele é utilizado para deixar um registro mais rápido. Por exemplo, aqui eu já estou referenciando que essa tabela ela tem um índice de outra tabela no qual o nome é cor. E da mesma forma eu fiz a paleta cores do index 2, eu fiz para tonalidade. Ou seja, aqui ela está falando que esse objeto aqui ele está ligado a outra tabela, então vai deixar todo o processo um pouco mais rápido. E aqui eu também tenho uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, que o nome dela vai ser co_id, que é esse objeto que a gente criou aqui em cima, e ela vai se referenciar à tabela cor, ou seja, essa tabela aqui que a gente criou cor, aonde o id cor, ok? Ela vai se referenciar a essa tabela do id cor. E depois que eu fizer essa foreign key e me referenciar qual tabela eu tô criando essa chave estrangeira, eu vou dar um delete, que quer dizer o quê? Deletar em cascata. Ou seja, vamos lá agora para o nosso slide que eu vou estar explicando bem melhor isso. A primary key é um índice primário de uma tabela única, ou seja, daquela tabela apenas. E a foreign key é um índice de relacionamento entre duas tabelas. E o tipo de referência que indica a relação entre campos de tabelas. Ou seja, ele é o que vai indicar o que está acontecendo em ambas tabelas. Ele vai ter o controle das duas tabelas numa tabela apenas. Ok? E como usar esse onCased e numa foreign key? Para que ele serve? O onDeleteCased ele especifica que se uma tentativa for feita para exclusão
de uma linha com uma chave referencial, ou seja, uma chave estrangeira, e uma linha existente de outra tabela, todas as linhas que contêm essa chave estrangeira serão igualmente excluídas. Ou seja, se eu tenho um cadastro na tabela de cores e tenho um cadastro na tabela, e esse cadastro também está ligado à tabela de paleta cores, ou seja, eu tenho essa tabela cores aqui e tenho um registro nela. Automaticamente, nessa tabela aqui, eu vou ter que ter o registro desse ID de lá e tenho essa foreign key, ou seja, ela serve para referenciar as duas tabelas. E se eu usar o onDelete Cascade, ele vai fazer o quê? Ele vai excluir, da mesma forma que eu tenho um registro na minha tabela, vai excluir todos os registros que tem naquela igualmente. Da mesma forma é o update. Se eu faço um update em uma tabela que tem uma foreign key com outra, eu também vou fazer a mesma coisa na mesma linha, na mesma coluna, onde tem aquela minha foreign key da outra tabela, ela também vai ser atualizada. Ok? Então, aqui na nossa tabela, a gente vai criar agora essa tabela, que ela vai estar ligando todas as outras duas anteriores. Eu vou selecionar ela, dar um execute da seleção, e aqui embaixo ela apareceu o quê? Create, paleta cores, foi criada, 0 linhas foram afetadas. Então aqui a gente vai dar um select na paleta cores, ok? Select simples, paleta cores, e aqui ela já foi criada. O meu ID, que é a minha chave primária, a tonalidade underline ID, o cor underline ID underline cor, que é o outro objeto que eu me referenciei a tabela cor. Então já foi criado os dois objetos dela.